Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero trazer uma breve reflexão para vocês sobre uma das cartas mais lindas que Paulo deixou escrita pra gente. E essas últimas semanas eu estava estudando a carta de Filipenses e mesmo já tendo lido ela outras vezes, parece que dessa vez eu precisava, era o momento exato de lê-la novamente. E é engraçado porque eu falei com o João que a sensação que eu tenho é que acreditar em que tudo que está escrito na Bíblia é realmente uma verdadeira loucura, mas na verdade é uma loucura santa, porque quando a gente olha para todos os profetas, todos os apóstolos, tudo que eles viveram aqui, e mesmo vendo tantos acontecimentos e a gente ainda assim conseguir ser impactados, conseguir sermos edificados através da palavra de Deus, é de fato algo que é uma loucura santa, é algo que só poderia vir do Senhor sobre a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês que chamou muito a minha atenção. Como eu disse, é a sensação que eu precisava estar ouvindo isso e eu imagino que talvez você também possa precisar de ouvir isso nesse dia. Quero compartilhar com você algo que me chamou muita atenção lá no finalzinho, assim, no último capítulo da carta de Filipenses. Ela não é uma carta grande, ela é uma carta de somente 4 capítulos, só que bem no final dela, Paulo nos traz algumas recomendações e alguns agradecimentos. E eu fiquei muito perplexa com a forma que Paulo foi tão pontual em falar o quanto ele se alegrava no Senhor e o quanto ele buscava se alegrar no Senhor. Porque ele fala de uma maneira tão terna, de uma maneira tão amorosa, que a gente consegue sentir no nosso coração aquilo que ele estava tentando transmitir para a igreja de Filipos. E lá no final da carta, em algumas versões vai falar assim, essa que eu estou lendo é a NVI, e é o agradecimento pelas ofertas, e fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí, quando eu estava meditando e lendo esse capítulo, eu fiquei assim, tentando entender como que ele aprendeu esse segredo e qual é o segredo que Paulo aprendeu para poder se alegrar no Senhor. Porque no capítulo 4 ele fala muito sobre a gente se alegrar no Senhor, ele nos convida assim, quase que umas 5 a 6 vezes a nos alegrarmos no Senhor. E quando ele fala aqui, ele explica que ele aprendeu em toda e qualquer necessidade dele, ou seja, estando com muito ou estando com pouco, passando por coisas boas ou passando por coisas ruins. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E quando eu olhei para o contexto da minha vida, eu falei com o Senhor, Senhor, me ensina esse segredo, sabe? Eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque às vezes um vento contrário que passa na nossa vida, a gente já não consegue se alegrar da mesma forma. Às vezes algo acontece e a gente fica ali com tantas preocupações em nossa mente que a gente esquece de se alegrar no Senhor, independente da circunstância. E aí quando eu estava meditando, quando eu estava me alimentando da palavra, o Senhor trouxe ao meu coração que o primeiro segredo é olhar completamente para Ele, é colocar os nossos olhos sobre Ele, é olhar para Ele independente de toda e qualquer situação que nós estejamos enfrentando, porque Ele nunca irá mudar. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e Ele será o mesmo até o dia de voltar. Então, independente daquilo que nós estamos passando, o nosso primeiro foco é olhar para Ele, porque Ele irá nos ajudar, Ele irá nos capacitar para viver aquela situação. E a segunda parte desse segredo, Paulo já nos conta nesse capítulo também, porque no capítulo 4, no início dele, Paulo fala assim: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. E aí eu falei, meu Deus, que virada de chave, porque é exatamente isso, o segredo de Paulo estava exatamente nisso. Quantas cartas de Paulo foram escritas em prisões e ainda assim Paulo conseguia transparecer o amor, a paixão e o verdadeiro sentimento dele pelas pessoas, por Deus ou por todas as coisas que estavam acontecendo ao redor dele. E aí quando ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é: Senhor, eu quero me alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, eu quero me alegrar no Senhor. Leve toda a ansiedade embora e traga a sua alegria sobre a minha vida. E aí o segundo, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de orações, súplicas e ações de graças. É aquilo, tudo que está acontecendo, Senhor, eu entrego sobre as tuas mãos, eu coloco sobre as tuas mãos, mas a única coisa que eu quero é a sua alegria. E por fim, conseguir olhar para tudo que é verdadeiro, para tudo que é honesto, para tudo que é justo, para tudo que é puro, para tudo que é amável, para tudo que é de boa fama, para tudo que há alguma virtude, olhar para isso. Porque não tem como a gente olhar para todas essas coisas e ainda assim existir em nós alguma tristeza, existir em nós alguma decepção. Porque quando realmente a gente só olha para os problemas, só olha para as situações à nossa volta, não tem como enxergar beleza. Quando a gente só tem os nossos olhos voltados para aquilo que é impuro, a gente não consegue se alimentar da pureza. Mas quando os nossos olhos estão fixados em Cristo, quando os nossos pensamentos estão fixados nele, quando os nossos olhos eles conseguem se admirar daquilo que é amável, puro, verdadeiro, aquilo que exige boa fama, aí sim nós somos fortalecidos. Porque logo no final dessa carta, Paulo fala assim: porque todas as coisas posso naquele que me fortalece. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Ou seja, Cristo é aquele quem vai nos fortalecer diante de todas as circunstâncias. Independente do tempo, do momento, da esfera que nós estejamos vivendo, Cristo irá nos fortalecer. Quando a gente fixar os nossos olhos para Ele, olhar somente para Ele, Ele vai trazer a nós a alegria, o contentamento, a paz, a plenitude e o fortalecimento para poder viver aquela situação. Talvez hoje esteja difícil você conseguir se alegrar, mas eu quero te fazer um convite para você começar a olhar para tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é nobre. Não que você vai ignorar os problemas à sua volta, mas fixar os olhos naquele que pode te fortalecer nesse processo. Porque dessa forma, assim como Paulo, você vai também experimentar do segredo de que é viver na contentação, na plenitude, na alegria do Senhor, independente da circunstância que você esteja vivendo. Eu espero que esse vídeo possa ter edificado o seu coração, eu espero que você possa ter se alimentado da palavra do Senhor através dessa mensagem e que você esteja aqui nos nossos próximos vídeos. Eu te convido a ficar, se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça e que esteja precisando ouvir sobre isso. Que a graça de Deus, a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e até o nosso próximo vídeo. Tchau!